ao estudo bíblico, né? Que nós estamos aprendendo, amados, né? A diferença naquele tocante à parábola das 10 virgens. Qual é as prudentes e quais são as insensatas, né? Hoje nós observamos que a igreja moderna, ela perdeu a visão. Lembra que nós vimos que Sansão, né, a história de Sansão, perdeu a santidade, aí ele perdeu a visão e ele acabou passando por todo aquele sofrimento, né, humilhação, e é assim que a igreja se tornou depois da sua queda, né, humilhada, apontada pelo diabo, né? E hoje eu gostaria de mostrar qual a visão da igreja insensata e qual a visão da igreja que obedece à palavra do Senhor. Amém? Então, nós observamos que a igreja moderna, ela passou a ter uma visão contrária da visão celestial que Deus nos ensinou, né? Então foi criado pelos homens uma nova visão, foi perfurado os olhos espirituais da igreja e ela passou a ter uma visão terrena. Então, em vez de buscar a santidade, em vez de buscar a preparação para morar no céu, a igreja moderna se tornou uma igreja carnal, uma igreja focada nas coisas terrenas. E passou então a ter uma visão chamada prosperidade. E os pastores começaram a pregar a teologia da prosperidade. Então hoje eu gostaria de mostrar para vocês que essa é uma teoria errada. Por quê? Porque você não vai buscar aquilo que já é seu. Se você já tem uma casa, você vai lutar, vai se matar para comprar uma casa que já é sua? É ou não é verdade? Se você já tem um emprego, você vai ficar se matando para conseguir o mesmo emprego? Se você já tem? Então nós vamos ver isso na palavra do Senhor, amém? Tem muitas passagens bíblicas que demonstram isso, mas nós vamos ler Deuteronômio 28, amém? Se você tiver com a sua Bíblia aí, você vai abrir em Deuteronômio 28, que nós vamos ver isso, que a prosperidade, ela vem automaticamente, é igual o carro automático. O carro automático, a única coisa que você precisa fazer é acelerar. Ele vai mudar a marcha, ele vai reduzir, então automaticamente tudo vai ser feito, né? Então, em Deuteronômio 28 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor. Você observa que aqui já começa se. A palavra diz se você. Tem o se, né? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Então a bênção vai vir e vai te acompanhar, né? Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Quer dizer, aonde você for, seja na cidade, seja na roça, aonde você for, a bênção vai atrás de você. Você vê que tem pessoas que ele quer fugir do problema. Aí ele sai da cidade, vai para a roça, vai para o interior, vai para o campo, e lá o problema está esperando ele lá. Aí ele volta de novo para a cidade, o problema vai estar lá. Aí ele fala assim, eu vou trocar de bairro. Troca de bairro, o problema vai estar lá. Por quê? Porque não está na obediência. Porque quando você obedece a palavra, a bênção te acompanha aonde você for. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta, a sua amassadeira serão abençoados. Então, os seus filhos, os seus mantimentos, tudo que você faz é abençoado automaticamente. Se, né?
Se, a Bíblia diz, obedecer fielmente ao Senhor. Amém? Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Olha só para você ver. Se apenas você obedecer a Deus, andar em obediência, você será abençoado em tudo que você fizer. Amém? O Senhor concederá que seja derrotado diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e 7 fugirão. Então, hoje, amados, a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, é contra os principados e potestades, espíritos, demônios, anjos caídos. Então, quando eles vierem contra você por um caminho, por 7 eles vão fugir, porque o Senhor vai te defender. Amém? O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o Deus, seu Deus, abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará que vocês o Senhor fará de vocês o seu povo santo. Olha a santidade aqui. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, o povo separado do pecado, o povo separado do mundo. Amém? Aí diz assim: conforme prometeu sob juramento, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos seus caminhos, no caminho dele, então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Amém, amados? Então a pessoa vai ver e falar assim: não mexa com aquele crente, porque se você mexer com aquele crente, você está comprando uma briga com o próprio Deus. A irmã Edinalva é defendida pelo próprio Deus, a irmã Antônio, o irmão José, a irmã Maria. É o próprio Deus que protege. E isso você vê lá no livro de Jó. Quando o Senhor pergunta para Jó, para Satanás: tem visto meu servo Jó? E ele fala: lógico que eu tenho visto. Eu não posso tocá-lo, porque tu o cercas. Tu o cercaste com proteção divina. Amém? E Jó também é um exemplo de um homem que era bem sucedido porque obedecia à palavra de Deus. Ele só passou pela prova porque ele precisava ter um encontro com Deus. Caso contrário, ele não teria sofrido se ele já tivesse um encontro com Deus naquela situação, né? No auge de bênção da vida dele. Amém, amados? Porque infelizmente tem cristão que quando Deus começa a abençoar ele, cresce o orgulho, cresce a ganância e ele se esquece de Deus. Aí Deus permite vir o juízo sobre a vida dele para que ele venha retornar aos braços do Senhor. Porque para Deus, o importante para Deus não é o que você tem, não é ter casa, ter carro, ter bênçãos financeiras, mas é ter a eternidade, é morar na Nova Jerusalém Celestial. Porque as coisas dessa terra passam numa forma muito rápida, né? Aí diz assim: o Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua vara, nessa terra que ele jurou a seus antepassados que daria. Amém? Então, eu escolhi essa passagem porque ela está bem detalhada. Que se você, a Bíblia diz que se obedecer. Você vê que no Novo Testamento o Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele disse assim, ó: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, né? Que a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Outra vez ele falou assim, ó: não se preocupe com o dia de amanhã, com o que você vai comer, com o que você vai vestir, porque Deus, ele cuida dos passarinhos, cuida dos animais e cuida de vocês também. Então é Deus que cuida de cada um de nós. Amém? Então você vê que nós não temos que perder tempo pensando nas coisas dessa terra.
mas nós temos que pensar na eternidade. Você vê que quando o Senhor Jesus ele esteve aqui na terra, uma certa ocasião ele chegou na casa de Deus e ele viu o que a gente vê hoje, fazendo comércio dentro da casa de Deus, vendendo pombinho, vendendo cordeiro, vendendo boi, vendendo rolinha, né? E ele pegou, expulsou todos os cambistas, porque naquela época os sacerdotes daquela época estavam igual os pastores de hoje. O que eles faziam? Eles pegavam e não aceitavam que o povo trouxesse os animais, mas eles queriam que o povo comprasse os animais lá no templo, porque lá eles colocariam o preço que eles quisessem. Olha só para você ver. Então o Senhor Jesus expulsou os cambistas, expulsou todos os comerciantes e disse: a casa de meu pai é casa de oração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha no versículo 20, onde diz assim: o Senhor enviará sobre vocês. Aí tá aqui, ó. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão, repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticarem ao se esquecerem dele. Amém? Então, quando uma pessoa ela se esquece de Deus, então, em vez de bênção, ela recebe maldição. Aí diz assim no versículo 21, o Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão, entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor, com seca, com ferrugem, com mofo. Amém? Então você vê que quando nós obedecemos a palavra do Senhor, a bênção vem automaticamente. Mas se nós também se esquecer de Deus, vem tudo mal. Por quê? Porque quem nos protege é Deus. E se você se separa de Deus, então Ele não vai mais te proteger, porque você escolheu andar sozinho. Então é aí que você vê um monte de crentes da igreja moderna doente, um monte de crente morrendo de câncer. Não é verdade? Com tantas enfermidades. Por quê? Porque eles deixaram de servir a Deus. Assim como Sansão, perderam a santidade, mas eles não perceberam. Eles pensam que estão agradando a Deus, mas na verdade não estão. Amém? Então, agora você entende por que nós não precisamos nos preocupar com as coisas dessa terra. Porque se nós se preocupar com as coisas do céu, tudo vai acontecer automaticamente na nossa vida. Amém? Então, qual é a visão da igreja verdadeira? A igreja verdadeira é aquela que obedece a Deus. Então, você vê que correr atrás da prosperidade é como o apóstolo Paulo diz, é correr atrás do vento. Você nunca vai alcançar. Pelo contrário, você vai conseguir sofrimento, né? Agora, qual é a visão que nós temos que seguir? É a visão da Bíblia, né? E qual que é a visão? A visão é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que desde o princípio até agora, e vai ser até o dia do arrebatamento, é a vinda do Messias. Quando o homem caiu lá no jardim do Éden, Deus Pai falou assim para Eva: de ti nascerá um que vai pisar na cabeça da serpente. Porém, a serpente ferirá o seu calcanhar, né? Então, que nasceria da mulher um Salvador. Então, a partir daquele momento, todos começaram a esperar o Salvador do mundo. Você vê que na época de Isaías,
Aí foi profetizado o quê? Nascerá da virgem o menino, que virá, reinará, e ele salvará o mundo. Jesus Cristo. Amém? Ele veio. Passou o tempo determinado, ele veio. Veio ou não veio? E a palavra dizia que ele ia morrer na cruz por nós. E ele veio e morreu. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, né? Quando ele estava subindo para o céu, depois de aparecer para os 400 pessoas, para os seus discípulos, quando ele estava subindo, os anjos vieram e falaram assim: por que vocês estão olhando para o céu, varões galileus? Este mesmo Jesus que está subindo voltará para buscar os seus. E aí, Jesus ressuscitou, voltou para o céu. Mas antes dele ir, ele falou o quê? Eis que eu vou para junto de meu Pai, vos preparar morada, e voltarei para buscar a minha igreja, aquele que obedece, os santos. Amém? Depois veio o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo continuou a preparar a igreja para quê? Para a vinda do Messias. E hoje nós estamos nos preparando para quê? Para a vinda do Messias. Amém? Para o arrebatamento. Você vê que lá no jardim, Deus Pai, ele já falou assim, ó, para o Adão quando ele caiu, nosso pai. Falou assim, ó, do suor do seu rosto comerás o teu pão. Ou seja, temos que trabalhar, amados, para ter as coisas dessa terra. Mas no tocante a Deus, a casa de Deus é casa de oração, é casa de santidade, casa de oração. O que é oração? Casa de comunhão com Deus. A oração é a sua comunhão com o seu Pai Celestial. Quando você vai na igreja, não é para pedir casa, não é para pedir carro, porque essas coisas vos será acrescentada automaticamente mediante a sua obediência. Então a igreja não é para esse tipo de coisa, a igreja é para buscar a eternidade. A irmã Raquel esses dias estava desempregada, agora está trabalhando, não está, irmã? Foi a luta, conseguiu. Deus abençoa. Não precisa ficar se matando, né? O irmão José está trabalhando. Deus vai me acrescentando serviço, né? Quem outro dia aí estava lutando para aposentar, aposentou. Quer dizer, não precisa se preocupar. Como é o caso da minha mãe, não tinha pago o INSS corretamente, mas Deus supriu para ela e ela aposentou, né? Mas temos que buscar o que? A eternidade. Então, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é a visão do ministério de arrependimento e santidade. É a visão da Bíblia. É a razão pela qual a Bíblia existe. A Bíblia existe para isso. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é a razão pela qual nós existimos. Não está escrito lá, o apóstolo Paulo não falou que Deus escolheu a mim, escolheu a você antes da criação do mundo? Não é assim que está escrito? Então, é por isso que nós existimos, de norte ao sul, leste a oeste, de todas as filosofias, de todas as escrituras, de todos os argumentos, de todos os livros, de todas as ciências, de todo o conhecimento. Esta é a razão da existência da humanidade, né? A humanidade, ela só existe por causa disso, amados. Por causa do arrebatamento. Porque o Senhor Jesus, ele veio a este mundo para quê? Para preparar um povo para morar no céu. Amém? Todo o sofrimento que Jesus passou na cruz é para quê? Para preparar cada um de nós para entrar no céu. E você viu que nós aprendemos que até mesmo quem já dormiu no Senhor, para ele entrar no céu, é pelo arrebatamento. Por isso o apóstolo Paulo fala que quando o Senhor vier nas nuvens, aqueles que dormiu em Cristo, que morreu antes,
ressuscitarão primeiro. E depois nós que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados e subiremos no arrebatamento. Então você vê que o arrebatamento não é uma brincadeira. O arrebatamento é para o vivo e é para aquele também que morreu esperando o Senhor. E mesmo que eu ou você morrer, se nós morrer e se preparando em santidade e arrependimento, no dia do arrebatamento, nós iremos ressuscitar para participar desse arrebatamento. Porque Deus ele é justo. Você imagina só, nós estamos aqui se preparando para a vinda do Messias. Nós estamos largando o pecado, se esforçando para andar em santidade. Aí de repente nós morremos antes do arrebatamento? Então a gente ficaria de fora? De maneira nenhuma. Então você vê que o arrebatamento não é uma coisa superficial que é pregada aí fora. Pelo contrário, o arrebatamento ele é primordial. Todos aqueles que viveu na época de Paulo, de Pedro, né, todos os patriarcas, todos que desde de Gênesis até agora, para ele entrar no reino dos céus, na eternidade, vai passar pelo arrebatamento. Com exceção daqueles que Deus levou para habitar com ele, né? Já toda a humanidade vai ter que passar pelo arrebatamento, todos aqueles que se preparar. Porque também nós sabemos que existe duas ressurreições, a ressurreição dos santos e a ressurreição do ímpio. Porque o santo vai ressuscitar para entrar no céu através do arrebatamento. Mas o ímpio, aquele que não se preparou, o insensato, ele vai ressuscitar também, mas para a vergonha eterna, para o juízo eterno. Amém? Você, se nós permanecer no caminho do Senhor, e se nós, amados, continuarmos em arrependimento, em santidade, então, quando nós formos levados para o céu, não haverá julgamento para nós. Por quê? Porque o sangue de Jesus vai nos limpar. Nós seremos perdoados 100%, seremos brancos como a neve. Então, se uma pessoa é absolvida, é perdoada, não tem condenação. É ou não é verdade? Quando uma pessoa vai no juízo da terra, e essa pessoa, o juiz dá lá que ela é inocente ou que ela está perdoada, então não vai prender ela mais. Não é verdade? Então, nós não passaremos pelo juízo, porque nós estaremos com o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Amém? E o nosso corpo será transformado naquele dia. Amém? Então, você vê bem, se existe religiões, se existe igreja, se existe confissões, todas deveriam estar centralizadas em uma só visão, em toda a terra, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que essa visão teria que ser de todos. Todos teriam que estar se preparando para a vinda do Messias. Todas as igrejas, todas. Amém? Todas as igrejas. Vamos supor, teria que ser assim, ó. Se você veio aqui, você deveria ouvir falar, vamos se preparar para a vinda do Messias. Aí você vai lá na igreja que você vai, o pastor deveria também estar lá. Gente, vamos nos arrepender. Vamos nos preparar para a eternidade. O Messias está vindo. Nós precisamos nos purificar. Vamos nos arrepender. Vamos buscar a eternidade. Aí, se você fosse numa igreja, por exemplo, lá no sul de Minas, o pastor deveria e teria que estar falando a mesma coisa. Ou seja, aonde você fosse, teria que ser isso. Amém? Nunca a gente iria numa igreja e ouviria algum pastor vendendo cajadinho, vendendo óleo, vendendo lenço, vendendo algum objeto. Não, não tem nada disso no evangelho verdadeiro. Olha para você ver, depois eu gostaria que vocês lessem na Bíblia a oração do Pai Nosso para você ver. Foi a oração modelo que Jesus ensinou para a humanidade. Você vê que não tem nada de... Pelo contrário, você vê que na oração do Pai Nosso, ele fala assim, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Por quê? O amanhã pertence a Deus.
Amanhã pode acontecer o arrebatamento, amanhã a gente pode morrer, não é verdade? Então, o dia de amanhã não temos que preocupar, mas nós temos que preocupar com o dia de hoje. Você vê que lá em Hebreus a palavra diz assim, ó, o dia se chama hoje, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Então, qual é o dia mais importante da nossa vida? É hoje, é agora. Por quê? Porque se eu estou vivo e você está viva, então se você pecou ou se você fez alguma coisa, você tem a oportunidade de se arrepender e não praticar mais. Por isso, hoje é o dia mais importante da nossa vida. Não é ontem e não vai ser amanhã, é hoje. Porque a hora que você deitar sua cabeça no seu travesseiro, você não sabe se amanhã você vai acordar vivo. Quando você sai do seu serviço, você não sabe se você vai retornar. É ou não é verdade? Então, aonde, é como a palavra diz, aonde você for, a bênção tem que estar com você. A obediência, né? A santidade, a pureza, a separação do pecado. Porque aonde você for, se você é uma pessoa que busca a santidade, o arrependimento, o Espírito Santo está dentro de você, aonde você for. Quando você ouve uma música mundana e você entristece, é porque o Espírito Santo que está dentro de você também está entristecendo. Se você vê uma conversa de adultério, conversa de pecado, você entristece. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Agora, se vê uma música mundana, você já está lá também, então o Espírito Santo não está em você. Se você ouve uma música do mundo e se alegra, toma cuidado, se arrependa, busca o Espírito Santo, porque ele não está em você. Porque o Espírito Santo ele é muito sensível. O Espírito Santo é muito sensível. Amém? É muito sentimental. O Espírito Santo é um ser. E é um ser amável. É um ser doce. E é um ser que ele é santo, ele é santíssimo. Qualquer coisa que não seja santo fere o coração do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Quando você fala para o seu filho que ama ele e ele percebe que aquele amor é mais do que o amor por Jesus, ele fica triste, ele tem ciúmes. Você sabia disso? Quando o marido fala que ama a mulher e o Espírito Santo sente que aquele amor está passando do limite, e ele entristece. Ele fica triste. Porque quem morreu por mim, quem morreu por você, foi o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, é muito importante, amados, que nós temos uma vida verdadeira. Porque você vê que lá em Mateus, a palavra diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Você vê que lá fala que muitos que expulsa demônio, que cura enfermo, que faz milagres, que fala outras línguas, não vão entrar. Por quê? Por causa da iniquidade. E o que é iniquidade? Pecado. Amém? Então, isso, amados, que eu estou falando aqui para você, segundo a Bíblia, não é segundo o homem, segundo a Bíblia, você pode ler a sua Bíblia, você vai ver que a preparação para a vinda do Messias teria que ser universal em todo o mundo, em todas as línguas. Amém? Aonde você fosse, você só iria ouvir falar santidade, arrependimento, preparação para a vinda do Messias, abandone o pecado, seja santo, porque a palavra diz, seja santo que eu sou santo. Anda na minha presença e ser perfeito. Tudo isso o Senhor deixou. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Qual é esse poder? Poder de vencer o pecado. O Espírito Santo nos convence do pecado. Amém? Tudo que é feito pela igreja deveria ajudá-la a alcançar a visão e a focar na visão. Mas ela caiu. Lembra que nós vimos Sansão? Então ela caiu a tal ponto que os meios se tornaram o foco da igreja. A visão do Ministério de Arrependimento e Santidade tem a sua origem no trono de Deus, pelo Espírito Santo. E nessa visão, Deus deu a esse ministério a visão para alcançar a visão. Amém? Porque se o Espírito Santo não fizesse isso, amados,
Eu também estaria aqui pregando bênção para vocês. Eu estaria aqui falando que a campanha, eu ia dar uma chavinha para vocês também. E ela falar, quem está doente, aí eu vou dar um lencinho. Quer dizer, se o Espírito Santo não tivesse abrido meus olhos, os seus olhos também, nós estaríamos enganados. Nós estaríamos, porque nós estaríamos levando a vida cotidiana, enganando e sendo enganado. Amém? E achando que estava indo para o céu. Então agora nós vamos ver algumas escrituras, amados, que falam sobre isso, né? Ó, as escrituras que respaldam a visão da igreja é o quê? Apocalipse 22, 12. Amém? Se você tiver com a sua Bíblia, você vai ler aí. Apocalipse 22, 12, que diz assim: eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Então você vê que o Senhor não vai demorar. E Ele está trazendo o seu galardão, a sua recompensa, o prêmio, de acordo com a sua obra. Se você obedece ou não a palavra de Deus. Se você anda segundo os preceitos do Senhor ou não. Apocalipse 22, 20. Só adiantar um pouquinho aí. Apocalipse 22, 20 diz assim, ó. Aquele que dá testemunho dessas palavras afirma, com toda certeza venho rapidamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém? Depois você vai para Apocalipse 3. Apocalipse 3, o versículo 11 e o 10. Onde diz assim: eis que venho sem demora, conserve o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Essa coroa é a sua salvação. Essa coroa é o bem maior que você tem, a sua alma. Porque se você não cuidar da sua salvação, vem o maligno e toma a sua coroa. Toma a sua alma. Assim como ele fez lá no Jardim do Éden, sutilmente. Você vê que ele veio com astúcia. Ele veio e falou para a mulher. Não foi assim que Deus disse que você não pode comer de nenhuma fruta do jardim? Olha para você ver, ele confunde a mente do ser humano. Aí a mulher respondeu, não foi isso que Deus disse. Deus disse que nós podemos comer todas, menos uma. Olha só para você ver. Deus falou, o dia que eu comer desse fruto aqui, eu vou morrer. O que ele falou? Morre nada. E hoje não é a mesma coisa, amados? Fala com uma pessoa amiga sua que você está se preparando para a vinda do Messias. Fala que você está andando em arrependimento e santidade. Sabe o que ela vai falar para você? Você está doida. Fala para alguém ou alguém vê você tirando a sua roupa de imoralidade, colocando uma roupa santa, andando como mulher de Deus. De repente ela olha, mas você agora parece que virou véia, agora você está usando essas roupas de véia. Tem que pôr umas mini saia, mostrar os bustos. Não, você é nova. Quer dizer, não é o mesmo diabo que estava lá no jardim, mas com sutileza. Não é assim não. Essa igreja é muito rigorosa. Não é assim não. Se fosse então, ninguém vai entrar no céu. E começa, amados, persuadir. E se a pessoa não tem um Espírito Santo, ela fala, é mesmo, né? É verdade. E faz igual a Eva. Só que tem uma coisa, amados. Quando a Eva caiu, e ela levou Adão junto, quando Deus veio prestar conta, Deus falou, Adão, o que você fez? Adão tentou colocar a culpa na mulher, falou, a mulher que tu me deste. Deus foi em cima da mulher, a mulher foi assim, a serpente, mas não justificou o pecado. É ou não é verdade? Não adianta, vamos supor, naquele grande dia, né? Vamos supor, nós estamos no céu. Aí vamos supor que de repente, Deus fala para Raquel, Raquel, você começou bem e terminou mal. Foi a minha amiga, Senhor. Ela falou que não era bem assim, que eu não precisava de tanta santidade assim, que eu não precisava andar com uma roupa tão guardando o corpo, que eu podia pôr umas mini saias. Quer dizer, você vai ser perdoado? Não vai. Eu não vou ser perdoado. Assim como Adão e Eva não foi. Vai pagar o preço.
Qual que é o preço do pecado, o salário do pecado? A morte. A morte eterna. Porque tem duas mortes, né? Tem a morte física. A física é temporária. Você é só o começo, é a porta de entrada. Agora, a eternidade não tem fim. Amém? Então você vê que é muito sério, amados. A sua alma é o seu maior tesouro. Ó, pode te dar 500 bilhões para você, não é nada perante a sua alma. A sua alma é tudo. A sua alma você tem que guardar ela como a menina dos seus olhos. Você tem que preparar a sua eternidade, preparar o caminho. Porque você vê que a Bíblia, quando o Espírito Santo abre os olhos da gente, e você começa a ver a Bíblia, ler a Bíblia, você vê aquele jovem, ó, o rico e o Lázaro, é o exemplo da prosperidade, que eu não vou falar para não perder tempo. Aquele homem do celeiro lá, que estava construindo o celeiro, ele falou, o que eu vou fazer? Ah, já sei, vou destruir o celeiro e vou construir outros maiores ainda. E o Senhor Jesus disse, louco, hoje você vai morrer. O que você tem preparado? Aquele outro jovem que falou que para Jesus, o que eu faço para me entrar no reino de Deus? Ele falou, guarda os mandamentos, obedece a palavra, você vai entrar. Mas como ele sabia que ele estava amando muito o dinheiro, ele insistiu. Aí o Senhor Jesus provou o coração dele e falou assim, uma coisa te falta, tirar o amor ao dinheiro, tirar o amor às coisas desse mundo. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, vem e segue-me, vem ser meu discípulo. Ele entristeceu, baixou a cabeça e foi embora. E a Bíblia diz o quê? Ele era dono de grandes propriedades. Então você vê que a Bíblia é bem clara. Então o foco da igreja atual é um foco errôneo. É um foco nas coisas do mundo. Amém? Então, amados, hoje já deu avançada, né? Então, essa é a visão da igreja. É se preparar para a vinda do Messias. No próximo estudo, nós vamos aprender a missão, né? Se a gente tem uma visão, a gente tem uma missão. Então, nós vamos aprender no próximo estudo a missão. Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Amém? Então, é o quê? Preparar o caminho para a vinda do Senhor. Preparar a sua vida. Então, nós vamos aprender no próximo estudo como se preparar para a vinda do Messias. Amém? Porque nós temos que aprender. Então, a visão foi bem claro. Quem entendeu a visão direitinho? Amém? Então, no próximo estudo, nós vamos entrar então na missão.